O que é teoria dos jogos? A gente ouve esse termo e, sei lá, logo pensa em algo super complexo, cheio de equações, talvez um filme como Uma Mente Brilhante, né? Exatamente. Mas e se for mais do que isso? E se for uma lente para a gente entender por que algumas nações decolam e outras, bom, outras simplesmente entram em colapso? Aham. Hoje a gente vai mergulhar no material fascinante que coloca essas duas visões em rota de colisão. De um lado, temos uma pilha de discussões online, sabe, gente de todo tipo questionando se a teoria dos jogos serve para alguma coisa no mundo real. E sempre usando o mesmo exemplo, né? Sempre o mesmo. O dilema do prisioneiro. E do outro lado da moeda, a gente tem as análises de um teórico geopolítico sino-canadense, Zhang Shoqin, que pega essa mesmíssima teoria e a usa para explicar, olha só, a ascensão e queda de impérios. É uma virada e tanto. Então, nossa missão aqui vai ser desvendar a teoria dos jogos, saindo do básico do dilema até chegar nessa aplicação em escala global, tudo pelas lentes do professor Zhang. Exato. E é bom deixar claro desde o início. Teoria dos jogos não é uma bola de cristal para prever o futuro, né? Não, de jeito nenhum. É uma forma de modelar decisões estratégicas. É basicamente o estudo de como pessoas ou grupos racionais se comportam quando o sucesso deles depende do que os outros vão fazer. Certo. E para começar, como você disse, não tem como fugir do ponto de partida mais famoso e, como as fontes mostram, o mais criticado de todos, o dilema do prisioneiro. Certo, vamos desembrulhar isso então. O cenário do dilema do prisioneiro, como está descrito no debate online que a gente analisou, é até bem simples de visualizar. É bem direto. Pensa em dois cúmplices de um crime, presos e colocados em salas de interrogatórios separadas. Eles não têm como conversar. Isolados. Isolados. A polícia, então, oferece o mesmo acordo para cada um. Se os dois confessarem traindo um ao outro, ambos pegam uma pena, digamos, de 5 anos. Uma pena moderada. Isso. Se um confessar e o outro ficar em silêncio, o que falou sai livre, vira herói, enquanto o que ficou calado pega a pena máxima, tipo 20 anos. A pior de todas. Agora, e aqui está o pulo do gato. Se os dois ficarem em silêncio, cooperando um com o outro, a polícia não tem provas suficientes. E os dois pegam uma pena mínima de 1 ano cada. Exatamente. E aí que mora o paradoxo que deixa todo mundo maluco. Olhando de fora, a melhor opção para o grupo, para o conjunto, é óbvia, né? Claramente. Os dois ficarem em silêncio, pena mínima para todo mundo. Só que, na cabeça de cada prisioneiro, isoladamente, a escolha que parece mais racional é sempre confessar. Sempre. Pensa bem, não importa o que seu parceiro faça, confessar parece te dar um resultado melhor ou, no mínimo, menos pior. Pois é. Se ele ficar em silêncio e você confessar, você sai livre. Ótimo. Cenário perfeito. Se ele confessar também, pelo menos você pega 5 anos e não os 20 da pena máxima. O resultado inevitável, segundo a teoria clássica, é que a lógica individual leva os dois a confessarem. E ambos se dão mal, pegando 5 anos quando poderiam ter pego só um. É o clássico resultado sob ótimo. E é justamente aí que o ceticismo que a gente viu nas fontes entra com tudo. Um dos argumentos que mais aparece aqui, isso nem é teoria dos jogos de verdade. É só uma aplicação de uma coisa mais antiga. A teoria do valor esperado, né? Do século XVII. Isso. Mas a crítica mais forte para mim é que esse modelo todo se baseia na ideia de que as pessoas agem de forma 100% racional, como se fossem computadores. Aham. As discussões online apontam para isso o tempo todo. O dilema ignora completamente a lealdade, a vingança, o medo, a honra. Fatores que, no mundo real, muitas vezes pesam muito mais que um cálculo frio de anos de prisão. Sem dúvida. E essa crítica é o gancho perfeito, porque a teoria formal tem uma resposta para isso, embora seja uma resposta bem matemática. Qual seria? A ideia é que, mesmo que você considere que o outro jogador sabe que você sabe que ele sabe o que você está pensando, e assim por diante, a lógica não muda. A resposta para isso é um conceito chamado análise de ponto fixo, que ficou famoso como equilíbrio de Nash, que, em termos mais simples, seria o ponto de não arrependimento, certo? Aquele momento em que, olhando para trás, nenhum dos jogadores diria eu deveria ter feito outra coisa, considerando o que os outros fizeram. Exatamente. É um ponto de estabilidade estratégica.
E, no Dilema do Prisioneiro, esse ponto de equilíbrio, esse ponto fixo, é justamente quando ambos confessam. Nossa. Ninguém se arrepende de ter confessado, porque se um deles tivesse ficado quieto sozinho, teria pego a pena máxima. A matemática é elegante, mas é fria. Muito fria. E essa frieza, essa aparente falta de humanidade, é o que abre a porta para uma abordagem completamente diferente. Exato, porque parece que falta o fator humano nisso tudo. O que me leva direto ao trabalho do professor Jean Shekin. Ele pega essa lógica dos jogos, mas a aplica não a prisioneiros hipotéticos numa sala. Mas há impérios inteiros ao longo da história. Isso. A definição dele é muito mais pé no chão. Ele enxerga a geopolítica como um grande jogo onde diferentes atores, nações, culturas, grupos estão o tempo todo tentando maximizar seus próprios interesses. A ideologia para ele é só a roupagem. O que importa é o jogo. E a genialidade da abordagem do Jean é que ele não se prende a equações. Ele usa a lógica da teoria dos jogos para identificar padrões na história. Ele faz uma pergunta provocadora. O que realmente determina o sucesso de uma nação? Certo. E a resposta dele vai na contramão do que a gente costuma pensar. Pera, então ele está dizendo que fatores que a gente considera cruciais, tipo ter muitos recursos naturais, uma população gigante ou a tecnologia mais avançada... São secundários. É, isso. Isso parece ir contra quase tudo que a gente aprende sobre o poder de uma nação. O que ele propõe como medida no lugar disso? Exatamente essa provocação. Ele diz que esses fatores são importantes, mas não são decisivos. No lugar deles, ele propõe 3 indicadores-chave para medir o que ele chama de dinamismo de uma sociedade. Dinamismo. Inspirados num conceito de um historiador árabe do século XIV, Ibn Khaldun, chamado As-Sabiá. Os 3 indicadores de Jean são energia, abertura e coesão. Energia, abertura e coesão. Vamos detalhar um pouco cada um. O que seria essa energia? Energia é a pura disposição de um povo para trabalhar duro. É ter um objetivo claro como sociedade e a motivação coletiva para ralar muito para chegar lá. É a fome de vencer, sabe? Entendi. A garra. Isso, a garra. Já a abertura é algo mais sutil. É a vontade de se adaptar, de aceitar as próprias limitações, é a resiliência, a humildade. Em termos práticos, é a capacidade de uma sociedade olhar para si mesma e dizer: erramos, vamos mudar de rota. A capacidade de aprender. Exato. E, por fim, a coesão, que talvez seja mais importante, é a solidariedade de grupo. É a probabilidade das pessoas trabalharem juntas, de confiarem umas nas outras e de se sacrificarem pelo bem do grupo. Interessante. E o professor Jung usa essa estrutura de energia, abertura e coesão para explicar um padrão que parece se repetir sem parar na história. Que é fascinante. Por que grupos que parecem mais fracos, que são marginalizados, frequentemente acabam conquistando os impérios ricos e poderosos? Os exemplos que ele usa são impressionantes. São muitos. Ele fala da dinastia Qin, que veio de uma região pobre, montanhosa e desprezada e acabou unificando a China contra todas as probabilidades. Ou os macedônios, que os gregos das cidades-estado como Atenas consideravam uns bárbaros. Isso. E que não só conquistaram a Grécia, como depois derrubaram o gigantesco Império Persa. Tem até os astecas, que eram basicamente uma tribo faminta e migrante do norte e que construíram um dos maiores impérios das Américas. Exatamente. A tese dele é que as sociedades ricas, estabelecidas e poderosas, com o tempo, perdem essas 3 qualidades vitais. Elas se esgotam. Elas perdem energia, porque as elites se tornam complacentes, se recusam a fazer o trabalho duro e preferem viver explorando os outros. Elas perdem abertura, se tornando arrogantes, isoladas, presas em suas próprias tradições. Incapazes de admitir erros. Isso, incapazes de inovar. E, crucialmente, elas perdem coesão. A desigualdade explode, a corrupção se espalha e a confiança mútua desaparece. Cada um passa a jogar por si. Esse processo cria um vácuo de poder. Mas isso não é um pouco determinista? Quer dizer, uma sociedade rica não poderia usar justamente seus recursos para se reinventar, para investir em educação e inovação e evitar essa estagnação?
Ou a tese dele é que esse declínio é quase como uma lei da física, inevitável? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta do Jiang é que não é inevitável, mas é um padrão muito forte porque o próprio jogo muda. Ele argumenta que, à medida que as nações sobem e caem, as regras do jogo que elas jogam internamente também evoluem. Ah, o jogo interno. No começo, o jogo é de cooperação. O foco é construir uma sociedade, criar uma religião dinâmica, unir as pessoas em torno de um objetivo comum, certo? Depois vem a fase de competição aberta. Pensa no período dos reinos combatentes na China. É anarquia, mas é uma anarquia produtiva. Todo mundo está competindo abertamente para ser o melhor, o que gera um pico de criatividade, inovação e energia. E no fim, qual é o jogo final? No fim, um grupo vence, unifica o império e estabelece um equilíbrio. E é aí que a estagnação começa. O jogo deixa de ser sobre inovação e competição aberta e vira política de corte. Ah, intriga de palácio. Exato. Lutas secretas entre facções no palácio. O objetivo não é mais fazer o império crescer. É só garantir que a sua facção continue no poder e a outra não. As elites se tornam corruptas, divididas e completamente isoladas do povo. Perdem um contato com a realidade. Totalmente. Elas não se importam mais com o bem comum, só com as suas pequenas batalhas internas. É nesse momento que o império fica oco por dentro. Fica vulnerável a um novo grupo que está lá fora, faminto e com altíssimos níveis de energia, abertura e coesão. Nossa, isso é muito poderoso. E o professor Jiang tem uma anedota de uma aula que ele deu que parece ilustrar essa ideia de forma perfeita. É o jogo mundial. Essa história é ótima. Ele dividiu os alunos em equipes, e cada uma representava um país com recursos diferentes. A equipe dos Estados Unidos começou com tudo: papel de várias cores, tesouras, réguas, clipes. Já a equipe do Paquistão, coitados. Coitada não recebeu absolutamente nada. O objetivo do jogo era simples: usar os recursos para criar commodities, tipo triângulos de papel de um tamanho exato, círculos de outro, para vender a um banco mundial e se tornar o país mais rico da sala. E o resultado é a parte mais reveladora de todas. No final, como era de se esperar, a equipe dos Estados Unidos terminou em primeiro. Eles tinham a vantagem inicial. Claro, mas a grande surpresa foi o segundo lugar. A equipe do Paquistão. O time que começou com 0. Como assim? Por quê? Porque a necessidade os forçou a ser extremamente energéticos, abertos e coesos. Eles não podiam simplesmente sentar e produzir. Eles tiveram que negociar, implorar, mentir. Alguns até tentaram roubar papel. Eles tiveram que se virar. Tiveram que se virar. Eles se ofereceram para trabalhar de graça para os outros times em troca de um pedaço de cartolina. A pobreza e a falta de recursos forçaram a criatividade, a cooperação e um esforço imenso. Eles jogaram um jogo completamente diferente do time dos Estados Unidos. É uma imagem muito forte. E ele aplica essa mesma lógica, esse mesmo insight, à questão da imigração no mundo moderno, chamando isso de a armadilha do jogo. Essa parte é bem polêmica. A regra, segundo ele, é simples e brutal. Se alguém te convida para jogar o jogo dele, é porque as regras já foram desenhadas para garantir que ele vença. É como um cassino. Você pode ganhar uma mão, 2, mas a longo prazo, a casa sempre ganha. Exatamente. E o exemplo que ele usa para ilustrar isso é o dos imigrantes de origem asiática oriental nos Estados Unidos. Eles são frequentemente vistos como o imigrante modelo. Sim, a gente ouve muito isso. Eles jogam o jogo do sistema americano perfeitamente. Tiram as melhores notas, entram nas melhores universidades, têm um sucesso econômico notável, baixíssimas taxas de criminalidade. Em teoria, eles estão fazendo tudo certo. Tudo certo. No entanto, o que os dados mostram é que eles enfrentam um teto de vidro, ou como ele chama, um teto de bambu, em posições de liderança, seja em empresas, na política ou na academia. Então, o sucesso acadêmico e econômico não se traduz em poder ou status real no topo da pirâmide. Exatamente, não se traduz. Essa ideia de subordinação simbólica é muito forte.
É como ganhar todas as batalhas táticas dentro do jogo, tirar A em todas as provas, conseguir um bom emprego, mas perceber no final que o jogo em si foi desenhado para você nunca vencer a guerra pelo poder e pela influência real. É exatamente isso. A conclusão do Jung, aplicando a teoria dos jogos a essa situação, é que seguir perfeitamente as regras de um jogo que é estruturalmente injusto com você não leva à vitória. Leva a essa subordinação simbólica. Isso, você ganha dinheiro, ganha uma certa segurança, mas não ganha poder de verdade. Não chega a sentar na mesa onde as regras são decididas. E qual a saída, segundo ele? E ele sugere, de forma polêmica, que a vitória a longo prazo para um grupo assim pode exigir uma estratégia diferente. Não jogar o jogo melhor, mas sim quebrar o jogo. Quebrar o jogo. Em vez de focar no desempenho individual dentro das regras existentes, focar em demografia, em coesão de grupo e, eventualmente, ter os números e a organização para mudar as próprias regras do jogo a seu favor. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente viu duas faces completamente diferentes da teoria dos jogos. De um lado, o modelo teórico, o dilema do prisioneiro, que é super debatido online e criticado por suas suposições meio robóticas. Para entender o fluxo e refluxo das civilizações com base em qualidades profundamente humanas, a energia, a abertura e a coesão de um povo. E o que isso nos mostra é a limitação de uma teoria dos jogos puramente matemática, né? O dilema do prisioneiro falha em capturar a realidade porque ignora justamente os fatores que Jung coloca no centro de tudo: a energia de um grupo, sua coesão e sua capacidade de aprender e se adaptar. Faz sentido. A verdadeira estratégia que define o destino das nações não está numa equação, mas na dinâmica humana que define quem tem a vontade de virar o tabuleiro. Isso deixa uma reflexão final, um pensamento provocador para quem nos ouve. Manda. Jung sugere que a imigração em massa, que hoje a gente vê como algo normal, não foi a regra na história, mas uma exceção criada por circunstâncias muito específicas. Ele argumenta que o instinto humano natural não é necessariamente migrar, mas sim fortalecer a própria comunidade, o próprio time. Certo. Se as nações hoje estão competindo cada vez mais para reter seus próprios talentos e fortalecer sua coesão interna, qual é o verdadeiro jogo que está sendo jogado no cenário global? E, usando os critérios de Jung, energia, abertura e coesão, quem parece estar melhor posicionado para vencê-lo?